Olá, boa tarde. O programa Tema Jurídico de hoje abre a série Áreas de Atuação do Direito. A partir deste sábado, durante 4 programas, iremos debater sobre a magistratura, o Ministério Público, a advocacia e a delegacia como oportunidades de trabalho para o bacharel em Direito. Por isso, a magistratura é o tema do programa de hoje. Um profissional criado desde o início das civilizações com o poder de decidir o melhor caminho ou solução para conflitos na sociedade, mas que hoje, de acordo com o artigo 2º do Código de Processo Civil Brasileiro, por exemplo, só atua quando a parte ou interessado solicita nos casos e formas legais, ou seja, só decide a partir do requerimento de uma pessoa física ou jurídica. Segundo o relatório da pesquisa Justiça em Números 2013, divulgado no último dia 15 de outubro, o Poder Judiciário no Brasil conta com um corpo de 17.077 magistrados, sendo que 14.410, o equivalente a 84%, atuam como juízes na primeira instância e 2.379, ou seja, 14%, são desembargadores. Somam-se a esses os 82 ministros atuantes nos 4 tribunais superiores: Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar, além dos juízes de turmas recursais e turmas regionais de uniformização. Para conversar conosco sobre a profissão da magistratura, estão aqui o juiz federal lotado na 10ª Vara de Campina Grande, privativa das execuções fiscais e ações tributárias e professor do curso de Direito da Facisa, Bianor Arruda, e o juiz de Direito do Estado da Paraíba, lotado na 1ª Vara Criminal de Campina Grande, Eli Jorge Trindade, que é também professor e coordenador da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico. É uma honra tê-los aqui para debater um tema tão importante como é a profissão da magistratura, ou ser juiz. Nesse caminho, eu quero começar perguntando aqui para o professor e juiz Bianor Arruda. Professor, o que é que constitui a profissão de juiz? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, doutor Eli. Bem, o juiz, ele é um representante do Estado que vai atuar tentando pacificar os conflitos que surgem na sociedade a partir da aplicação das leis e da Constituição que compõem o sistema jurídico brasileiro. Então, ele é esse profissional que vai lidar com o direito quando ele está na sua fase mais delicada, que é quando surgem os conflitos. Nessa perspectiva, doutor Eli, qual a diferença entre desembargador e ministro? Boa tarde. Boa tarde. Pois não, para chegarmos a essa diferença, primeiramente a gente tem que compreender que o juiz de primeira instância, aquele que primeiro toma conhecimento dos processos, ele necessariamente é um profissional que tem que ter feito um concurso específico para a magistratura. Concurso esse com avaliação de provas e títulos, que tem várias fases e que é necessário realmente um compromisso muito grande para poder assumir esse cargo. Esse juiz, ele pode receber uma promoção onde ele chegue ao cargo de desembargador. Os desembargadores, eles atuam nos tribunais, ou do Tribunal de Justiça, ou nos tribunais regionais, no caso da Justiça Federal. Esses tribunais têm também 1/5 das vagas destinadas a profissionais oriundos do Ministério Público e da advocacia. Já os ministros, eles não passam por concurso. Os ministros, eles são indicados pelo presidente da República, no nosso caso atualmente pela presidente da República, e essa indicação não tem necessariamente essa vinculação de precisar ser um magistrado que tenha feito concurso. Os tribunais superiores, eles têm algumas vagas destinadas aos juízes federais e aos juízes estaduais, mas o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é o órgão máximo da magistratura, o presidente da República indica sem nenhuma vinculação. É uma indicação política no sentido amplo do termo, que não guarda uma correspondência. Essa pessoa vai decidir as causas mais importantes, mas sem precisar nunca ter feito um concurso e sem precisar ter nenhuma experiência
no ofício do exercício do cargo de juiz. Para nos ajudar a debater sobre esse tema, nós vamos acompanhar uma matéria que vai ser exibida contando a realidade de uma juíza que atua aqui na cidade de Campina Grande. Logo após concluir o curso de Direito, Renata Barros prestou concurso público para juiz e foi aprovada. Aos 24 anos de idade, ela iniciou a carreira na magistratura, um desafio enorme para uma jovem recém-formada no curso de Direito. Não sei se eu bem escolhi a magistratura ou fui escolhida por ela, né? De repente apareceu no meu caminho a oportunidade e quando eu vi, eu descobri que era aquilo mesmo que eu queria, né? Eu me sinto realizada com a magistratura e não me vejo exercendo algum outro cargo, ainda que na justiça. Como foi o início da carreira da senhora na magistratura? O início da carreira na magistratura ele não é fácil. Eu acredito para a grande maioria dos colegas, porque você de repente assume um cargo de enormes responsabilidades, de uma grande divulgação pessoal da sua imagem, do seu trabalho, ao mesmo tempo em que a sua vida pessoal também passa por muitas vezes mudanças bem drásticas, digamos assim, no sentido de uma mudança de cidade, de vida, de rotina. Então, a gente tem que conciliar tudo isso e, ao mesmo tempo, manter um ritmo de trabalho, uma produção condizentes com a necessidade do dia a dia, né? Com 11 anos de magistratura, a profissional tem um dia a dia de trabalho que compreende inúmeras audiências, análise de processos e muito estudo. Depois de trabalhar alguns anos em comarcas do interior da Paraíba, a juíza assumiu há cerca de 2 anos o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher em Campina Grande, onde vem desempenhando com muito afinco a função de magistrada. É uma experiência bastante gratificante, mas também que no dia a dia nos faz deparar com situações muito difíceis, que nos abalam, que nos fazem querer ajudar aquelas famílias, porque a violência doméstica atinge a mulher, mas atinge toda a estrutura familiar, né? E coloca crianças em situação de risco. Então, é uma vara de natureza social que exige de nós um preparo, inclusive psicológico, emocional, para saber lidar. Para a juíza, muitos são os desafios enfrentados pelos membros do judiciário e, quando se fala em magistrados, estes sofrem com um acúmulo de trabalho e pouca valorização. A magistratura é uma carreira difícil, é uma carreira que exige muita dedicação dos magistrados. E o que nós sentimos muito hoje em dia é o descrédito da população, sabe? Assim, como é que eu posso dizer? A desvalorização da carreira do magistrado. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento da nossa realidade, das nossas dificuldades do dia a dia, do empenho da grande maioria dos magistrados. Falo principalmente aqui pelos magistrados do estado da Paraíba, que são todos bastante laboriosos, são pessoas dedicadas e que a gente enfrenta dia a dia uma campanha contra a magistratura, contra o judiciário, que desgasta, inclusive, a nós pessoalmente, né? A gente se dedica, mas a gente ainda tem uma imagem um tanto deturpada para a sociedade. E isso são questões que a gente precisa estar sempre trabalhando para mostrar que a gente tem se dedicado e que algumas questões não dependem apenas do esforço pessoal do magistrado. Eu acho que esse é um ponto mais difícil hoje em dia da carreira da magistratura, essa desvalorização pela sociedade. Para exercer seu trabalho, o juiz conta com o apoio de um grupo de auxiliares, formado por oficiais de justiça e técnicos judiciários. Como qualquer instituição, qualquer órgão, existe hierarquia, né? E em razão do cargo que a gente é investido, né, a gente já traz consigo essa responsabilidade, já tem essa cobrança, é natural, exige esse respeito, né, a gente traz consigo essa responsabilidade como qualquer servidor, qualquer empregado. E para quem pretende seguir carreira na magistratura, a juíza diz que, além de dedicação, é preciso ter empatia e desejo de ajudar o próximo. As dificuldades existem, os percalços existem, aquela questão da desvalorização que a gente comentou, mas que quando a pessoa é vocacionada, quando a pessoa gosta, se dedica, a gente consegue superar isso tudo e se sentir realizado, como eu acredito que a grande maioria, ou todos até dos nossos colegas aqui da Paraíba, se sintam. Excelente matéria.
Agora, perguntando para o juiz Eli, novamente, juiz, o que foi que motivou o senhor a escolher essa profissão? Bem, a minha motivação, ela desde cedo já era sentida. Eu sempre me senti vocacionado a exercer a profissão de juiz, porque sempre tive aquela vontade de poder participar, colaborar com a sociedade no exercício da decisão dos conflitos que acontecem entre as pessoas ou entre pessoas e instituições. E realmente esse intuito de poder contribuir com essas decisões, pacificando aqueles problemas que surgem dentro da sociedade, foi realmente a motivação maior que me fez me preparar e procurar ter a oportunidade de exercer esse cargo. E o senhor, juiz e professor Biandô, o que fez, por exemplo, sair da Procuradoria da Fazenda e decidir pela magistratura? Veja, pois bem, eu comecei a minha vida profissional como estagiário lá do Tribunal de Justiça, mais especificamente da Justiça Estadual de primeiro grau. Fui estagiário lá durante uns 2 anos, entre a 4ª e a 5ª Vara Civil. E quando eu passei por essa temporada, pude ver como era o trabalho do magistrado, aquele olhar que se tem de direito de uma forma imparcial, de uma forma neutra, procura aplicar o direito dentro daquela visão sublime de fazer a justiça. O que, de alguma maneira, isso você não encontra nas outras profissões, porque elas são, por exemplo, o advogado, ele é muito comprometido com o interesse do seu cliente, enquanto que o Ministério Público também tem os seus compromissos. E o juiz, ele atua de uma forma independente. Isso me encantou muito. De maneira que, depois de lá, eu fui estagiar no Ministério Público Federal. Pude ver a atuação de outra profissão. E ainda antes de me formar, fiz um estágio na advocacia privada. Então, quando me formei, saí com essa visão meio completa. Em seguida, então, eu fiz o concurso para a advocacia pública, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas, desde cedo, o meu desejo era voltar lá para o começo, onde eu tinha o princípio do meu estágio, que era a magistratura. Por que a magistratura federal? Aí foi uma questão mais de afinidade com os temas que a magistratura federal trata, e talvez tenha sido influenciado pela minha passagem na advocacia pública federal, e que os temas seriam muito ligados ao direito público, ao direito tributário, direito constitucional, direito administrativo. Então, eu diria que eu fui construindo essa noção, essa ideia de ser magistrado ao longo da minha vida estudantil. Então é uma construção, não é algo que surge do nada, não é uma... Porque, assim, vale perguntar nessa perspectiva, e aí também incluindo o doutor Eli Jorge nessa pergunta, é muito divulgado na sociedade que os juízes recebem altos salários. E aí existe, por exemplo, a procura da carreira motivada pela vocação ou pela remuneração? O que é que os senhores acham? Doutor Eli. Eu acho que é necessário que essa busca seja feita através da vocação. Porque, embora efetivamente a remuneração seja uma das remunerações mais altas do serviço público, mas as responsabilidades, a doação que é necessária, a dedicação que o cargo exige e, acima de tudo, a dificuldade no exercício da magistratura, ela não é compatível com a busca apenas pela remuneração. Nós vamos pedir o intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre concursos públicos e sobre os juízes da Paraíba. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está iniciando a série Áreas de Atuação do Direito, debatendo sobre a magistratura. Os nossos convidados são o juiz federal e professor da Facisa, Bianor Arruda, e o juiz estadual e professor Eli Jorge Trindade. Começando agora perguntando ao professor Bianor, professor, qual a diferença entre a magistratura federal e a estadual? O senhor citou um pouquinho no bloco anterior a sua decisão pelo federal, o que foi que o motivou, mas diferencia para a gente sabe que o senhor é federal e o doutor Eli, por exemplo, é estadual. O que é que diferencia? Em essência, Rodrigo, a diferença é a área em que vai atuar. Ambas são magistraturas e exercem a mesma função
jurisdicional, vai diferenciar a competência, que é um termo técnico para dizer que a Justiça Federal ela vai tratar de alguns temas e a Justiça Estadual de outros. Mas que temas são esses? São temas, do caso, de âmbito federal, e aí a gente entende temas nacionais, Isso. No caso do federal. A Justiça Federal ela vai se concentrar nas questões que são de interesse, primordialmente, do governo federal, da União, que é uma pessoa jurídica de direito político, da União, das suas autarquias, que são desdobramentos dela, e de empresas públicas federais, como é o caso da Caixa Econômica, como é o caso dos Correios, tá? De maneira que essa competência ela vai tanto ser na área criminal quanto na área civil. E só para dar um exemplo, talvez deixar o telespectador bem esclarecido. No plano criminal, por exemplo, se há um assalto à Caixa Econômica, então quem vai julgar é o juiz federal. Mas se o assalto for ao Bradesco, quem vai julgar é a Justiça Estadual. E assim serão em temas. Vai haver essa... Nós vamos dividir. Ambos são ramos da justiça comum. Nessa perspectiva, doutor Eli, e o senhor que está dentro do nosso corpo de juízes do Estado da Paraíba, por exemplo, como é que é essa magistratura aqui no Estado? Quantos juízes nós temos? E aí o senhor consegue, por exemplo, eu sei que o senhor também trabalha com a Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça. Como é que é esse número? Nós temos o efetivo de juízes bem substancial ou falta? Temos dificuldades? E aí, se o senhor puder falar também no âmbito federal, fica à vontade. Pois não. A magistratura estadual, como ela é uma magistratura que tem uma competência que se chama competência residual, ou seja, tem as matérias da Justiça Federal, como o doutor Bianor explicou, tem as matérias da Justiça do Trabalho e todas as demais, aquilo que não tiver previsto na Constituição como destinado a uma justiça específica, tudo aquilo é competência da Justiça Estadual. E é uma justiça também que tem uma necessidade de estar em todos os locais. Ela tem uma interiorização muito grande, exatamente porque trata de temas relacionados à família, relacionados a municípios, questões que exigem uma estrutura mais abrangente, tanto do ponto de vista geográfico como do ponto de vista da diversidade de matérias. Então, nós temos uma estrutura grande, mas uma estrutura que ainda precisaria ser maior, diante de quê? Do aumento constante da demanda e da necessidade de se fazer presente em todos os locais. Então, nós temos hoje 233 juízes na Justiça Estadual e 19 desembargadores, que compõem o Tribunal de Justiça. Mas, atualmente, nós temos uma defasagem de 60 juízes. Então, mesmo com essa estrutura grande, nós ainda temos uma falta de magistrados para que pudéssemos ter um juiz em cada unidade judiciária, não é? E isso tem um grande problema, porque depende de recursos, e hoje, cada dia mais, o Poder Executivo avança sobre os recursos que deveriam ser dos demais poderes, e no Judiciário aqui da Paraíba a gente sofre isso. O nosso recurso é muito limitado em relação à necessidade da demanda, que cresce muito. Isso é uma oportunidade até de esclarecer, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a Justiça tem que procurar aumentar a sua produtividade sem aumentar o seu quadro. Mas o problema é que a Justiça começou a se aparelhar melhor de 1988 para cá. E todo o avanço nosso depende de orçamento, que é controlado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Então, sem dúvida que a gente tem que procurar otimizar os recursos, mas não há como fazer sem ter uma estrutura mínima. E uma estrutura mínima que não pode ser muito pequena, porque nós abrangemos o Estado todo. E o número de ações cresce a cada dia. Então, para fazer frente a essa demanda, há de haver medidas administrativas, mas entre essas medidas tem que constar o aparelhamento adequado das unidades judiciárias. Nessa perspectiva, juiz Bianor, como é que é a questão dos juízes federais aqui no Estado da Paraíba? Na Paraíba, nós temos atualmente 15 varas federais. Essas 15 varas federais, elas trabalham com 30 magistrados federais. Estamos presentes na capital, em Campina Grande, Souza, Patos, Monteiro e Guarabeira. Porém, em atividade, nós temos apenas 15 magistrados. Então, estamos com uma carência de outros 15. Acredito que é uma estrutura que não é suficiente para atender, especialmente diante da dimensão geográfica, né, que ela abrange. Por exemplo, a vara de Souza,
ela vai abranger todos os municípios ali do Alto Sertão que não estejam englobados pela competência de Patos. A de Monteiro, onde nós também estamos presentes, vai abranger toda aquela região do Cariri. De maneira que traz algum sacrifício para o cidadão, que tem que se deslocar, às vezes grandes distâncias, para buscar a Justiça Federal. De sorte que, apesar de não termos a capilaridade que a Justiça Estadual possui, a gente tem se esforçado para atender a todas as demandas que nos são apresentadas com a maior rapidez possível. Na verdade, o que a gente constata é que tanto o âmbito estadual quanto o âmbito federal tem aí necessidades de mais magistrados. Não é isso? E isso dá para a gente uma sensação de complicação nesse processo. Não é isso, senhores? Porque é importante compreender que a justiça está crescendo. A justiça brasileira, de um modo geral, em todos os seus ramos, tem sido a cada dia mais, tem sido mais procurada, tem sido mais exigida. Então é um órgão que ainda está em estruturação. Diferentemente do Poder Executivo, que existe há anos e anos, onde a estruturação foi feita toda em face do Poder Executivo, a demanda do Poder Judiciário ela começou a se agigantar a partir de 1988. Com a Constituição. Com a Constituição de 88. Então, se a gente for analisar a história política administrativa do país, 88 para cá, 25 anos, que não é muito tempo. Então, o Judiciário precisa ter a sua estrutura adequada, mas como está estruturando agora, numa época em que só se fala em redução de custos, então o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que já estão completamente bem estruturados, talvez até superdimensionados, então ficam colocando dentro dessa questão, como se o Judiciário tivesse querendo exercer um gasto maior do que o que tem. Mas é porque o que nos é destinado no orçamento é muito pouco. Eu não sei se o doutor Bianot tem em números, mas isso em relação à Justiça Federal, por exemplo, é algo muito gritante. O percentual é praticamente irrisório, quando a gente sabe que o Poder Judiciário da União é um Poder Judiciário que tem uma importância dentro da Constituição que deveria ser equivalente ao Executivo e ao Legislativo. E essa situação se reproduz nos estados. Então, a nossa responsabilidade é compartilhada, mas a destinação dos recursos ela fica concentrada no Poder Executivo. E isso nos traz uma dificuldade muito grande de poder atender a demanda que cresce a cada dia. É um tema que merece, com certeza, debate, por isso que a gente faz aqui no tema jurídico. A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre os riscos da profissão de juiz e debater acerca do magistrado, que é também professor. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre a profissão do magistrado. Começar perguntando aqui esse bloco, na verdade, começar perguntando nesse bloco para o doutor Eli. Doutor Eli, como é que o senhor consegue observar o dado que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, traz, dizendo que cerca de 150 juízes no Brasil vivem sob ameaça de morte? Realmente é uma situação complicada. O senhor já foi ameaçado, já sofreu algum tipo de problema nesse sentido enquanto magistrado? Bem, até hoje eu nunca passei por esse problema de ameaça decorrente do exercício da minha profissão. Mas isso é um problema grave, é um problema sério que tem que ser enfrentado pelo Estado de um modo geral, mas que é algo que todo juiz sabe que isso é passível de acontecer. Então, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa preparação, isso é um problema grave que não deveria existir, mas que é considerado e que a gente tem que enfrentar e tem que superar, né? E esse número gritante decorre exatamente do que o doutor Bianot falou no bloco anterior. O juiz ele é responsável pela aplicação da lei, por garantir os direitos à sociedade, a aplicação das regras constitucionais. E nesse trabalho, obviamente que o juiz ele está obrigado a contrariar muitos interesses das mais diversas áreas e dos mais diversos tipos de pessoas que não aceitam
o predomínio da lei sobre o predomínio da força. Então, a justiça, nós temos a força da lei e nós temos que fazer essa força da lei prevalecer sobre as arbitrariedades, sobre as incompreensões, sobre aqueles que tentam submeter a população, submeter a sociedade ou submeter algum indivíduo aos seus quereres e às suas arbitrariedades. Então, obviamente que por ser um órgão imparcial, aquele órgão que analisa e resolve os conflitos, determinando as situações, o magistrado, o juiz, ele está sempre passível de receber dentro desse trabalho, né, a incompreensão que às vezes pode chegar até a violência. O importante é que a magistratura, os juízes como categoria, nós nunca iremos nos curvar, nós nunca iremos deixar de cumprir a nossa missão, de aplicar a lei, de fazer a justiça, independentemente de ameaças ou até mesmo de concretizações. Então, aquele juiz que foi assassinado, aquele juiz que perdeu a sua vida em decorrência, obviamente, ele não irá mais julgar. Mas o grupo de juízes, a magistratura, continuará exercendo a sua profissão e continuará aplicando a lei da mesma forma, sempre que isso se faça necessária. Então, é possível interromper o trabalho de um juiz, mas nunca será possível interromper o trabalho da magistratura e interromper o trabalho da nossa categoria. Nós que continuaremos sempre, apesar de tudo, seja das ameaças de morte, seja das ameaças de perseguição, seja dos trabalhos que são feitos contra a nossa categoria, mas enquanto nós tivermos condição de atuar, nós estaremos em conjunto trabalhando em defesa da sociedade e em defesa da aplicação da lei. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que o juiz Bianot é professor da Facisa e o juiz Eli Jorge também já foi professor da instituição e hoje é professor e coordenador da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Só que, para ser professor, a experiência da magistratura, a gente percebe que é um diferencial, com certeza, na formação de bacharéis em direito e que podem ser, obviamente, futuros magistrados. Nessa perspectiva, o que significa para a vida dos senhores a oportunidade de ser professor de direito? Doutor Bianot. Olha, a profissão de professor, ela é daquelas que a gente faz por paixão, né? É uma profissão pouco reconhecida, não é tão bem remunerada e traz muita responsabilidade. Mas a oportunidade que se tem com ela é muito grande, porque você ajuda a formar novas gerações e passa um pouco do pouco que você sabe para aqueles que estão vindo depois de você, seja pela idade, seja por outra circunstância. E de outro lado, proporciona para o professor sempre, ele é instigado a estar sempre se atualizando, sempre estudando, de maneira que é uma via também de mão dupla, certo? É uma experiência muito enriquecedora, tanto para o professor quanto para o aluno, que pode trocar essas ideias e, enfim, agora eu digo, o professor de Direito, ele deve ser o professor profissional, né? É a figura que eu propugno por sua existência nas faculdades. O que é um professor profissional? É aquele que está ali, não pode ter um bico, se é um advogado, o juiz, o promotor, e aí quer ter um outro ganho, um acréscimo na sua renda. Mas um professor profissional, que é aquele que procura se dedicar, fazer mestrado, doutorado, se aperfeiçoar e realmente construir o conhecimento junto com seus alunos, com seus colegas professores. Giseli? Também compartilho da visão do doutor Bianot e vejo, inclusive, que são duas profissões muito parecidas. A carreira de juiz e a carreira de professor, elas essencialmente dependem de uma dedicação e de uma vocação. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós queremos agradecer ao juiz federal e professor da Facisa Bianot Arruda e também ao juiz estadual e professor da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, professor Eli Jorge Trindade. Muito obrigado, senhores, pela presença aqui no programa. Obrigado também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.